Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e o mago pode até ser implacável, mas o ladino, ele é intocável. Eu sou o Kuro, e eu prometo que na próxima sessão, da qual todos que estão aqui hoje participam, irão todos virar churrasquinho para um dragão vermelho ancião. E eu sou o Roxas, e hoje a gente vai dar uma aula um pouquinho diferente. Ela vai tratar de fisioterapia sobre como reeducar sua postura global. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque vocês já perceberam que a aula já vai começar, né? Já começou errado. Né? É que, na verdade, essa é uma sigla diferente pro tema que a gente vai tratar hoje, né? Mas não era sobre fisioterapia. Mas enfim, e na aula de hoje a gente vai falar sobre um termo que é amplamente utilizado em todas as mídias hoje em dia, acredito. E é um termo muito antigo e que eu acho que todo mundo que vive e que usa internet já deve ter ouvido falar pelo menos uma vez. Que é o RPG. Mas, antes de começar tudo isso, nós temos algumas coisas para retratar. Primeiramente, nós temos uma mensagem, senhores professores, para responder. E eu vou mandar pro Roxas responder ela. Roxas, perguntaram pra gente lá no SoundCloud quando que a gente vai fazer um podcast falando sobre pirataria nos jogos. Olha, pirataria sobre jogos foi um tema, assim, que a gente já falou dentro dos nossos casts anteriores. Então, escutem o cast D3 e o cast sobre jogos, que a gente já fez, que tem sobre isso. Mas a gente pode sim fazer um tema daqui a um tempinho, né? Que a gente tem algumas aulas já marcadas durante umas 2 ou 3 semanas. Mas com certeza a gente vai ver esse cast aqui sim. Principalmente o mês de junho, o finalzinho de junho com julho, a gente tá bem atarefado para fazer cast sobre filmes, né? Então ainda vai demorar um pouquinho. Mas, voltando pro nosso tema da aula de hoje... Quem foi que mandou a mensagem, por favor? O Alex. Ah, o Alex. Então, Alex, aguarde. Por favor, teremos o seu tema sim aqui na academia. Bom, como eu tava indo dizer, pela primeira vez aqui na Academia de Nerds, nós estamos recebendo um convidado, um aluno nosso resolveu participar hoje da aula. Se apresente, por favor. Ela faz a cobra subir, a cobra subir. Olá, meu nome é William. E eu que ensinei ele, então eu tô mais pra professor do que pra aluno, beleza? Primeiro. Bom, é um pouquinho exagerado, mas o que o William falou não é mentira, né? Ele que foi mestre de mesa, assim, de RPG pra gente por muitos anos. Pra mim, principalmente, eu acho... crianças. Sim, pra mim, principalmente, ele mestrou umas 4 ou 5 mesas, eu acho, na verdade, né? Campanhas diferentes. Eu também. A minha primeira campanha que eu joguei a sério foi com o Will, o Kuro e o Digão. Faz tempo, faz 10 anos já. Não precisa falar a idade, assim. Eu não falei nada. Mas vamos começar então. Hoje a gente vai falar sobre as nossas experiências com RPG, mas eu acho que seria bastante interessante se a gente primeiramente explicasse um pouquinho do que, afinal de contas, o que é RPG. É reestruturação postural global. Eu ia falar isso. Com certeza. Eu falei, né, mas... Mas, bem, brincadeiras à parte, RPG é uma sigla, né, em inglês que veio de Role Playing Game, que é considerado hoje em dia um gênero, né, de jogo no geral, né, nas mídias de videogames e tudo mais, mas originalmente ele era utilizado para classificar um tipo de jogo especial, né, que era um tipo de jogo que rolava nas mesas em que os jogadores assumiam o papel de personagens imaginários e incorporavam eles, né, e utilizavam sistemas com a ajuda de dados, papel, né, folha, escrita, para interpretar os papéis desses personagens e as ações dele, e sempre, é claro, tinha um Dungeon Master, né, como a gente chama lá fora, que é o mestre aqui, né, que a gente chama, que é ele que fazia o papel do mundo, né, é ele que reage às ações dos jogadores, faz os outros NPCs, né, que a gente chama, e interpreta qualquer coisa que que não são os players que assumem, né, o papel. Geralmente aqueles monstros mais bonitinhos que te matam em um ataque. Sim, e também é ele que decide quando vai cair um meteoro na cabeça de todo mundo do nada, porque tá todo mundo falando sem parar.
E ele faz os deuses aparecerem pra salvar a gente também. Em raras ocasiões, bem raras. Quando tá de bom humor. A gente deixa pra histórias, né? De uma forma mais clara, normalmente em todos os RPGs, você vai ter um mestre, essa pessoa, ou quem tá interpretando esse papel, digamos assim, ele vai narrar uma história, vai contar uma aventura, e os outros personagens, as outras pessoas que estão na mesa, vão interpretar personagens variados, e o objetivo deles é sobreviver à aventura do mestre. Algo que nem sempre dá tão certo. Dependendo dos mestres, quase nunca dá certo. Eu sou um mestre bonzinho, comigo sempre tá certo. Existem os mestres que querem ver o circo pegar fogo e os mestres que querem que os personagens cheguem até o final da história e percam nela. O Kuro, que quebra nossos itens no final da história. Não, eu não quebro no final, eu quebro a todo momento. Só lembrando que muita coisa do RPG vem da literatura fantástica que foi criada durante a década de 50, do Tolkien e do... Quem que é o escritor de Nárnia mesmo? Que eu esqueci o nome. Não vou me lembrar. Lewis, não sei falar o nome dele. Mas que muita das coisas que tem nos RPG foram buscadas nesses livros, que eles criaram esses mundos fantásticos, com personagens fantásticos, de raças e estilos bem diferentes, e eles foram implantados nesses jogos que já existiam. Os jogos de tabuleiro só não tinham personagens dentro desses jogos com muitas características. Eram jogos de guerras, né, que eles se usavam como base e conforme foi se desenvolvendo, foram chegando, né, no que a gente conhece hoje como RPG. Acho que o principal jogo que a gente pode citar que foi base é aquele Blackmoor. Eu não tenho nem certeza se pronuncia-se assim, né? Sim, e... assim, os RPGs... Ele também, eu não me lembro muito do Blackmoor, mas os RPGs sequenciais, eles começaram a puxar muito desse conceito que a gente tem em jogos também, né? Pra meio que facilitar, eu acho, um pouco a interpretação também e dar uma dinâmica mais de jogo, assim, né? Não ficar só aquele negócio de verbal. Realmente passar uma sensação de jogo, né? E aí começou a atribuir vida, classe, sabe? Nível dos personagens e tudo mais. Pra você realmente se sentir, ao mesmo tempo que interpretando um papel do personagem, você tá jogando mesmo uma aventura, né? Não... É se sentir parte do mundo, né? Sim. E... assim, eu acho que pode-se dizer que o pai, assim, do RPG, né, considerado por muita gente, é o próprio Gygax, né? Sim. O Gary Gygax, que ele que basicamente criou, juntamente com o Arneson, não me recordo agora, o primeiro, né, Dungeons and Dragons, que eu acho que todo mundo conhece, que é basicamente o primeiro RPG de mesa moderno, assim, do jeito que a gente... O RPG como a gente conhece, assim, hoje em dia de mesa, foi o primeiro, né? Na maioria dos casos, D&D é o primeiro RPG que você vai jogar. Tanto que, normalmente, o sistema dele é mais fácil de você aprender e tudo mais, se você for comparar com outros. Mas, normalmente, ele é o... Eu não diria que... Ele também é o mais famoso, né? Então, se torna mais fácil dele ser o primeiro da maioria, assim, sabe? Só para todo mundo ter uma base, ele tem 5 edições, enquanto a maioria dos outros sistemas tem 2, 3 edições. Ele é tão antigo que ele tem 5 edições. Sim, ele é tão famoso nesse ponto, mas nem sempre, como o Digão disse, ele foi o mais fácil, né? Hoje em dia, o 5D é bem mais fácil que os outros sistemas, eles simplificaram muitas regras, mas foi com o desenvolver do tempo, né? Que vai saindo o jogo, vão melhorando. Sim, eu acho que entra muito na questão de que antigamente, conforme foram atribuindo essas coisas, as questões de game design, né, de jogabilidade na interpretação, né, foram atribuindo o game do roleplaying, né. Eu acho que o próprio público, ele foi criado para um público universitário que estava lendo esses livros na década de 50. Não eram muitas pessoas que tinham muito acesso ao RPG, então ele era complexo para a época, mas ele foi simplificando porque hoje em dia a maioria da pessoa que joga, a maioria não, né? Uma grande parte das pessoas que jogam são crianças que vieram dos jogos online, de todos esses jogos que estão, mas vieram para esse jogo que não é online, mas que é difícil você pegar os primeiros livros, tem muita informação, então
facilitaram muito. Então, exatamente. Era muito universitário e na maioria era muito eu acho que 90% dos jogadores de RPG antigamente, da década de 90 e nessas épocas aí, era aqueles nerdões e tudo mais, e adorava fazer cálculo e fazer essas coisas complexas, então, tipo, pra eles, quanto mais complexo, melhor, né? Exatamente. Então, o D&D, ele realmente era bem complexo, tanto é que ele mesmo viu esse problema, né, a Wizards of the Coast, e começou a simplificar, como vocês já falaram, ao passar das edições. E uma coisa interessante das primeiras edições do D&D é que não existia nem raças, por assim dizer, de certa forma, né, porque eles se baseavam muito em Tolkien, como o Will já falou, e o próprio elfo, anão, essas coisas eram consideradas classes, cara, era super bizarro. Não tinha muita versatilidade, né? Cada caso era um caso, o elfo era sempre o arqueiro, o guerreiro era sempre o anão, o humano também não tinha muito assim, mas sempre era uma coisa bem determinada, não tinha muita variação. E é legal de notar nessa evolução, porque é justamente essa liberdade que você tem hoje nos RPGs, na hora de você criar seu personagem, que faz o jogo ser tão interessante, diferente de outros tipos de jogos, como videogame, etc. No RPG, você tem uma liberdade muito maior que você nunca teria tanta em qualquer outro tipo de jogo. Muito maior, não. Eu acho que o maior atrativo do RPG é a ilimitação da sua imaginação. A imaginação o sistema pode deixar. Você pode encontrar um sistema que você vai conseguir adequar tudo aquilo que você imagina. Mas é isso que eu acho que agrada o público hoje em dia, né? Porque a gente pega o pessoal que geralmente começa jogando RPGs no videogame, aí ele vê aquela história daquele jogo que ele gosta, ele tenta trazer para algum sistema e jogar com os amigos dele, né? Porque eles já conhecem a história e eles querem viver a história do jogo. Então eles vão se adaptando. Eu acho que o que define RPG, assim, não é o termo correto, né, para definir RPG, mas o que eu acho que é o que define para muita gente hoje em dia, principalmente o pessoal mais novo, é realmente a palavra customização. Ele oferece uma liberdade maior, como o William já disse, que, assim, dependendo do sistema, é a sua própria imaginação, né? Para você fazer, assim, se imaginar no mundo da forma que você quiser, imaginar o seu personagem da forma que você quiser. Se você quiser ser um orc bardo que usa uma vara de pescar como arma, cara, tipo, não vai ser otimizado em termos de regra, talvez, mas, tipo, se você se diverte com isso, qual que é o problema, sabe? Inclusive, tem bastante coisa bem bizarra com a diversão do povo. Sim. E eu acho que esse termo, né, de role-playing game, ele, de certa forma, não acabou perdendo sentido, mas, como a gente falou logo no começo, ele acabou se tornando um gênero, né, de jogos, assim, né, de estilos de jogos, eventualmente, porque eles ganharam bastante popularidade entre o pessoal mais nerd, mais gamer, assim, na década de 90 e dos anos 2000, e começou a ser retratado em outras mídias também, né. Hoje em dia, como a gente já citou, tem muitos jogos online, até alguns filmes puxam de coisas do RPG, né, dos RPGs. Inclusive, tem 2 filmes do Dungeons and Dragons, gente. Os 2 é péssimo, não existe. Sim, você já fez a gente assistir os 2 há uns 8 anos atrás, não sei. Sim. Tanto é que esses universos, eles se expandiram para muita coisa. Então você tem jogos, você tem livros, muitos livros para você poder complementar o seu conhecimento de determinado RPG, etc. Tem desenho, eu não vou lembrar muito desenho, mas... Caverna do Dragão, assim, é, né, de certa forma é D&D. Literalmente, né? Sim. Mas é o desenho, não é a propaganda do carro, viu? Nossa. A trap. Eu acho que pode dizer que é o carro-chefe, né, do... Nossa, começou. Mas o legal de falar assim sobre jogos de RPG que até nos jogos eles começaram a evoluir o gênero um pouco mais, porque antes você jogava um jogo de RPG e ele tinha uma história fixa, você seguia aquela história e pronto. Hoje em dia os jogos de RPG já estão te dando várias opções que mudam o final do jogo, mudam algum acontecimento, etc. É bem legal. Eu acho que estão tentando trazer mais do RPG físico para os jogos. É porque varia muito, né? Tem aquela
divisão de RPG japonês e americano, né? O americano tá trazendo muito essa questão de opções para você aumentar o leque de coisas que você pode fazer, mas os japoneses continuam quadradinhos, você tendo que seguir uma história mais linear e etc. Sim, é bem interessante isso, porque os americanos, ao mesmo tempo que eles tentam te dar mais opções, muitas vezes eles te limitam em outros pontos, né? Acabam te limitando em outros pontos, que é customização do próprio personagem e tudo mais. Sim. Em contrapartida, os japoneses geralmente tendem a focar num plot geral, né, da história ser um pouquinho mais desenvolvido, né? Porque como é linear, ele acaba tendo mais tempo, em teoria, para desenvolver esse plot geral. E muitas vezes oferece algumas customizações a mais. Mas sim, cada um tem seus pontos fortes e não é à toa que os dois tipos de RPG, né, entre aspas, são muito famosos e saem jogos até hoje. E temos muitos jogos também que adaptam os próprios RPGs de mesa, né? A gente tem exemplos aí de jogos, o Divinity 2, agora que saiu mais recentemente, são basicamente... eu que joguei muito, principalmente o 2, você literalmente se sente jogando um RPG de mesa. Porque você anda na cidade, você tem seus status, você tem que passar em checagens de status, rolando dados que são rolados automáticos por você. As batalhas são por turnos também. Então, é literalmente um RPG de mesa, só que você jogando na frente do computador. Outro exemplo também, que saiu recentemente, é o do Pathfinder, né? Kingmaker, que é a adaptação do próprio jogo, RPG de mesa, Pathfinder, né? E mudando também de gênero, mas também existe os Bloodlines. Agora lançou o trailer do 2, agora recentemente também, do Vampire Bloodlines, que também é um estilo de RPG mais em primeira pessoa, assim, mas que bebe muito da fonte do RPG de mesa do Vampiro. Vampira Máscara, sim. E tem muito RPG também que você joga somente os antigos e tal, que eles beberam bastante da fonte e você consegue até mesmo fazer interpretações de cenário e tudo mais. Por exemplo, um RPG que eu jogava muito quando eu era bem menorzinho, um bom tempo atrás, que é o Final Fantasy Tactics, que praticamente ali eu aprendi um pouco de como você se movimenta no mapa de Tormenta, no mapa de D&D, no grid, literalmente. E tem vários outros RPGs que você aprende outras coisas, onde você trabalha muito com profissão pro seu personagem, o sistema de multiclasses e por aí vai. Sim, é que muitas vezes as pessoas, hoje em dia, principalmente, olham um RPG e pensam que tem que ter level, ter classe e upar. E não é só isso, né? Porque role-playing game, como o próprio nome diz, é um jogo de interpretação de papel. Exatamente. Então, se for um jogo que você tá realmente interpretando um papel de um personagem, você tem um certo senso de progressão do personagem ou da história, assim. Então, falando num senso mais geral, já poderia ser considerado, de certa forma, RPG, né? Sim. Eu levo bastante essa parte a sério do roleplay. Nas regras eu sou uma tragédia, gente. Por isso que eu sou um péssimo mestre. Mas, como jogador, eu me esforço. Sim. E sem contar que não é só jogos assim, que você joga. Os próprios sistemas, existem jogos adaptados para você jogar o sistema online ou em sites ou em jogos mesmo, né? Então, se você não quiser jogar na mesa real, você consegue jogar pelo computador. Não tem nada que te impossibilita, né? E a gente até falou, né? Nas mídias sociais tem ganhado nas últimas 2 décadas, assim, nos últimos 15 anos mais ou menos, bastante destaque, né? Um destaque maior, né? RPG, principalmente que agora voltou a ser mais jogado, né? E muitas vezes não é de uma forma muito legal, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas sempre tem as tragédias. Aqui no Brasil, qualquer tragédia que acontece, eles geralmente colocam a culpa em alguma coisa. É em jogo de videogame e por aí vai. Eu lembro de um caso há uns 8 anos atrás, mais ou menos isso, de um garoto que tinha se suicidado, ele tava com depressão e tudo mais. E eu lembro do pessoal fazendo uma reportagem e falando que ele jogava RPG, que na verdade o RPG que ele jogava porque eles estavam invocando o demônio, e eu lembro não sei o que lá. Também.
E eu fiquei tipo, não, Ele não. jogava vampiro ainda, pra pegar mal ainda. E de certa forma, triste, né, ver esse tipo de coisa. Porque numa mesa, mesmo que o William mestrava, eu acho, na época, a gente teve um amigo que ele basicamente teve que parar de jogar com a gente. Sim. Porque na época a mãe dele viu, os pais dele viram essas reportagens falando mal, falando que é coisa do capeta, não sei o que é RPG e tal. E ele teve que parar de jogar com a gente e, sim, eu não pretendo falar por ele, mas, tipo, basicamente você perde relacionamentos, né, perde amigos, relações, por causa de uma bobeira, né, de certa forma. Sim, eu ia falar que o RPG, além de ser um jogo, né, que obviamente a gente tá ali pra jogar, mas a gente cria amizade, ó. Eu tenho amizade com os meninos, vai fazer 10 anos já, por causa de RPG, a gente joga junto, então, além desse caso todo que as pessoas fazem, sempre jogando ruim, como uma coisa ruim, a gente cria amizade muito forte, porque a gente vê a pessoa de 15 em 15 dias ali, frequentemente, a não ser quando o Digão resolve fugir da gente. Que mentira! Que mentira! Mas quem vai pra festinha não é eu. Acaba rolando uma amizade ali, porque é entre 5 pessoas que estão sempre se vendo ali, conversando, sempre tem um grupo, então... Então, e já foi até certa forma comprovado em algumas pesquisas, algumas coisas do tipo, que, assim, influencia também na sociabilidade das pessoas. Tem muitos atores que, acreditam ou não, principalmente lá nos Estados Unidos, que eles atribuem o fato de eles serem atores bons, assim, hoje em dia e tudo mais, ao fato de terem começado jogando RPG. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, assim, eu não me recordo muito bem, eu posso estar enganado, mas o The Rock, se eu não me engano, é o Vin Diesel. O Vin Diesel que joga também. É o Vin Diesel? É o Vin Diesel. Eu sei que é um desses grandões aí. É o Vin Diesel. O Vin Diesel, ele tem uma empresa de jogos de videogame, não sei o que, ele tava dando uma entrevista uma vez e ele falou... Estavam perguntando pra ele sobre a empresa e sobre o próximo filme de Velozes e Furiosos 40, sei lá. E ele contou que ele jogava muito tempo atrás e isso que fez ele querer ser ator, não sei o que e tal. E é bem legal. Você e o Will assistem, né? Uma stream de uma galera gringa aí que eles interpretam mó bem. Critical Role são dubladores aí famosos até lá nos Estados Unidos, né? De filmes, desenhos, animes e tudo mais. De jogos agora. Jogos também. E eles também são jogadores de RPG, adoram, são viciados. Tem uma mesa que começou a fazer muito sucesso uns anos atrás, hoje em dia eles vão até lançar curta-metragem, sabe? Então, ele realmente auxilia nessa parte mais de sociabilidade também, auxilia as pessoas a articularem melhor muitas vezes, porque tem todo esse jogo de coisa de interpretação no RPG, né? E principalmente que o público bastante é bem tímido, né? Que é um público mais nerd, geralmente é bem tímido pra se soltar, então eu acho que já me ajudou muito através desses anos, eu acho que ajuda todo mundo que tem problemas de timidez o jogo também. Mas vocês já tiveram um problema, tipo, com família ou amigo, alguma coisa do tipo, por causa do RPG? Por jogar RPG? Então, eu nunca tive problema, mas toda vez que eu vou jogar, minha mãe pergunta pra mim, o que é RPG? Eu tento explicar pra ela, ela não entende nada. Põe o Critical Role pra ela ver. Bom, eu não tenho muito problema, porque meus pais nunca deram bola pra isso, né? Muita bola pra essas coisas. E também porque, principalmente hoje em dia, né, muitas vezes a gente reúne aqui na minha casa, né, e eles acabam vendo, né, a gente jogar e tudo mais, e sabem que não é nada inofensivo, é realmente só uma diversão. É a mesma coisa que juntar todo mundo pra jogar videogame, sabe, não interfere em nada. Mas a gente, como eu já citei anteriormente, eu e o Will tivemos esse problema desse amigo nosso que teve que sair da nossa mesa, parar de jogar com a gente RPG na época, porque os pais quiseram proibir ele de jogar. Não, é bastante comum, mas eu também nunca tive problema aqui dentro de casa em jogar. Eu e meu irmão jogamos também, então a gente nunca teve problema. Mas como o Kuro falou, a gente já teve problema na mesa já, de gente que teve que sair. Todo mundo conhece a história daquele menino que que a mãe e o pai são mais controladores. Rigorosos. E acabam acreditando em toda notícia que vê sem procurar saber antes, né? Igual os pais de todo mundo, acho que já presenciaram uma mesa nossa, sabe? Que não tem problema nenhum, a gente fica só É só um bando gritando. de gente gritando, falando merda durante horas.
Eu nunca tive problema, assim, com a minha família, no geral. Mãe nunca falou nada do tipo. Mas eu já vi a cara meio que de espanto de algumas pessoas, assim, sabe? Às vezes você tá conhecendo alguma pessoa e você fala, e eu jogo RPG. Aí a pessoa já fica meio te olhando assim, sabe? Você esse tenta tipo de explicar. contato eu já tive também. Não, você tenta explicar, a pessoa fica tipo olhando pra sua cara assim. Tipo, você não é muito normal, né, cara? esquisito. Sim, isso eu acho que acaba sendo inevitável, né? Ainda mais porque RPG, aqui no Brasil eu acho que nem tanto, mas eu acho que principalmente nos Estados Unidos, RPG de mesa é muito fortemente atribuída a coisa de nerd, assim, aqueles caras que vão ali pra aquelas, tipo umas locadoras que tem muito lá nos Estados Unidos, assim, pra ficar jogando RPG lá nos fundos por horas e horas, sabe? As famosas tavernas. Sim, No Stranger Things, que o povo vai pro sótão, pros porões jogar RPG. Então eu acho que tem essa ligação muito de coisa, tipo, é muito nerd e tudo mais, sabe? Mas não é necessariamente o caso. Já conheci várias pessoas que, tipo, você convivendo com elas no dia a dia, você diria que elas são o oposto de nerds. Eu. O próprio Will, até certo ponto, né? E mais ou menos. adora RPG, tipo, sabe, joga sempre que dá, então eu acho que é tipo um misconception, assim, que as pessoas têm de, RPG é de nerd e acabou, sabe, não vou jogar porque é coisa de nerd. Bom, mas assim, vamos falar do nosso primeiro contato com RPG. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu joguei RPG, eu estava no shopping com um grupo de amigos e eles falaram, vamos jogar RPG? Como assim jogar RPG? Porque eu só conhecia RPG de jogos mesmo, né? Na época eu não era tão envolvido com isso. E foi ali que foi meu primeiro contato, era interpretação na hora, não tinha ficha, não tinha nada. E a gente foi jogando e a partir dali eu gostei. Aí depois eu fui procurar saber mais. Sim, o meu, eu acho que eu comecei bem cedo, porque quando eu era bem pequeno, como eu era o irmão mais novo, né, tinha muito daquela história do meu irmão ter que me levar junto, né, quando ia na casa do amigo dele. E esse amigo nosso, assim, ele era um pouco mais bem de vida e tudo mais, então ele tinha vários livros, várias coisas, né, de Magic, de RPG, sabe, essas coisas mais nerdzinhas no geral. E eu lembro que ele tinha até umas estatuetas de dragãozinho, sabe, de RPG, que tinha até o negócio pra girar embaixo, que aí em cima, assim, aparecia a vida e tudo mais. Sim, é muito caro esse negócio, ainda mais naquela época. Então, Mas é bonito. Sim. Ele tinha um dragão, assim, devia ter uns 10 centímetros de altura, por aí, não sei. Mas eram foda, sabe, essas miniaturas que ele tinha. E ele tinha alguns materiais de vampiro e tal, ele contava pra gente como é que era RPG e tal. Meu irmão, quando eu ia junto, né, aí eles chegaram a mostrar ficha, comentar bastante, assim, disso. Mas até então eu nunca tinha jogado. Até que uma vez a gente foi pra um rancho, né, e tava nós três e mais umas outras pessoas mais ou menos da nossa cidade. E esse menino virou e falou, vamos jogar RPG e tal, vamos improvisar aqui. A gente tem vários dados de 6 lados aqui. E bora pegar uns papel, fazer umas fichas rapidão. Foi tudo bem na imaginação mesmo, assim. E a gente fez, assim, tudo. Ele foi mestrando, foi intermediando as coisas que aconteciam. E foi minha primeira experiência real mesmo. Depois disso, eu fiquei muito viciado, assim, no conceito de RPG. E aí eu puxei um amigo meu, assim, meu melhor amigo na época. E a gente começou a jogar só nós dois, muitas vezes. Tipo, eu mestrava meio que jogando ao mesmo tempo, eu mestrava só pra ele. A gente jogava muito 3D&T na época. E aí eu continuei com essa paixão aí, mas seguindo bem de lado, até que eventualmente reuniu aí com essa mesa com o Will e a gente começou a realmente jogar mais sério aí RPG, né? Uma campanha mesmo. E era uma mesa enorme, gente. Eu lembro de ter pelo menos umas 10 pessoas na mesa. Eu acho que nas primeiras sessões chegou a ter umas 10 pessoas quase. Depois, é claro, foi diminuindo, aí parou numas 6 pessoas mais ou menos, assim. Ficaram fixas por um bom tempinho. Eu mesmo fiquei, eu acho que umas 4 sessões e depois saí por algum motivo que eu não lembro. Eu não lembro, mas eu lembro que você tinha um paladino que você corria das lutas e ficava lá no canto. Sim, corria mesmo. Eu pensava que o paladino curava, eu trazia do lado dos jogos, né? O paladino era um Shark Tank que curava de longe, não tinha nada a ver na época. Aí eu falei, vou ficar longe, né? Eu curo as pessoas. Eu não tinha habilidade de cura, gente. Triste. Bom, meu primeiro contato com RPG, eu deveria ter uns 13 anos ou 14 anos. Foi numa festa de aniversário de um amigo meu muito das antigas. Muito nerd.
E por algum motivo chegou lá, eles começaram a jogar isso. Eu não joguei, eu só sentei assim do lado e fiquei assistindo. Assisti depois eles jogarem mais umas 3 sessões. Achei legal. E quando eu entrei no ensino médio, logo no primeiro ano, eu fiz amizade com alguns amigos que, por coincidência ou não, iriam começar a jogar RPG de mesa. E aí eu joguei. Eu lembro que meu primeiro personagem, eu não lembro o nome dele, mas ele era um monge. Começou nos monjão pra dar soco. Né? Já foi Eu um sou mais monge, hein? clichê. O meu primeiro, se vocês adivinhar, eu dou um prêmio pra quem adivinhar. Yeah. Foi um elfo. Foi um elfo. É um arqueiro. Elfo mago. Me Da deixa. hora. Eu acho que eu comecei quando eu tinha uns 13, igual o Digão também, mas faz Sim. muito tempo. Foi com D&D 3.5, uma mesa de umas 5 pessoas que eu conheci, não sei aonde. Inclusive hoje eu ainda vejo as pessoas numas festinhas, as pessoas fingem que nem me conhecem mais. Mas foi com uns 13, 14 anos. Aí até que eu acho que com uns 17 que eu comecei a jogar mais sério. Eu acho que eu comecei a jogar uma mesa de vampiro, que foi um pouquinho mais séria. E depois D&D bastante com os meninos, que foi a mesa que a gente reuniu dos 10 aí. Aí depois eu acho que nós nunca parou. Nós paramos um pouquinho durante a A gente parou, eu acho que no fim, bom, pra mim, né, no fim do colegial, assim, pro começo da faculdade, depois voltamos. Mas, nossa, eu acho que daqui, então, acho que eu devo ter sido que começou mais novo, né, porque eu devia ter uns 10 anos no primeiro contato que eu tive lá com o meu irmão, o amigo lá dele. Criança prematura. Eu tinha uns 15 anos quando eu joguei a primeira vez. E meu primeiro char, cara, eu nem lembro. Se contar esse RPG que eu joguei bem improvisado na época com os meninos lá, eu acho que foi um meio demônio, assim, pra você ver que eles têm uma certa razão de ter, né? Mas, e era mago também. Agora, jogando mais oficialmente, já um pouco mais velho, eu não lembro, William. Qual que foi meu primeiro char? Eu acho que foi um Ranger, que é tipo um arqueiro, né? Eu acho que era uma Ranger. Elfo, eu acho. É. Sim. Não, era Eu um tenho- Ranger. Era um Ranger. Eu tenho as fichas guardadas aqui até hoje. Olha, relíquia. O dia que a gente for famoso, a gente vende. Pode Bom, usar. Eu vendo. sei que eu era paladino porque eu queria fazer uma multiclasse que mesclava com algoz. Mas nunca chegou nesse level, nunca vai chegar. Na sua história você tinha um irmão gêmeo que você queria fundir junto com ele. Exatamente. Nossa senhora. Eu lembro. Como é que chama o coisinha lá de League of Legends? O arqueiro? O Varus? O Varus. É basicamente o Varus que eu queria fazer. Mas na época o Varus desistia, né? Então, o Varus copiou meu personagem, ó. Direitos autorais. Olha só. Bom, é bom lembrar também, né, que a gente tá aqui explicando de contato com RPG, mas o RPG ele é dividido em vários tipos de sistemas, né, que seriam as regras que vão fazer funcionar a história do... Tipo um manual de regras básicas, assim, fala, te direcionando, né? Principalmente o mestre, assim, né? Tipo, olha, pro jogador, se ele resolver atacar, ele tem que jogar um dado e somar esse valor dele, da ficha dele, mais esse valor. Se ele quiser usar magia ou escalar alguma coisa, soma esse valor. Isso. Por exemplo, no sistema de D&D, a gente tem as raças para poder escolher, né? Então vamos lá, humano, elfo, meio-elfo, anão, orc, etc. Halfling, não esquece. Nossa, Ralph não pode esquecer. Cada raça vai dar alguns atributos, né? Alguns bônus em alguma coisa. Então, determinada raça ela é melhor, ela tem mais força, ela tem mais destreza, tem mais vida, etc. E depois tem as classes, como os meninos já estavam comentando. Aí você tem o Ranger, que é o arqueiro, o guerreiro, o mago, e por aí vai, né? E no D&D o sistema que se utiliza é o D20, que eu acho que ele é o mais conhecido, né? Sim, quando foi criado, eu acho que já era Wizard of the Coast, que era dona na época, mas criaram esse D20, eles tiveram uma visão bem pra frente na época, porque eles criaram esse sistema do D20, já criando a Open Game License na época junto, que é basicamente uma licença para dar permissão para as pessoas usarem esse sistema D20, e de forma tipo, eles podem usar, com uma certa limitação, é claro, vários conceitos do sistema D20 do D&D, e porque
eles viram que o primeiro D&D, porque o D&D originalmente era de outra empresa, não da Wizards of the Coast, a empresa meio que começou a ficar mal das pernas, quase foi falência, foi quando eles compraram essa empresa. Então, eles viram que, assim, o RPG, o sistema não conseguia se manter sozinho. Então, eles fizeram essa licença, permitindo que outras empresas, outras pessoas também usassem dos materiais deles para lançar outras coisas. E criassem material também, sim, né? Para criar material e permitir que criasse uma base, né, melhor, mais sustentável, porque assim eles não precisavam eles mesmos ficar custeando todos os manuais, os complementos, edições novas que saíssem e tudo mais, né? Sim. Então foi uma pegada muito inteligente, assim, interessante que eles fizeram na época, eles lançaram o sistema D20 e eu acho que a maioria, assim, dos RPGs, hoje em dia dos sistemas se baseiam de alguma forma do D&D / do D20. Sim, o sistema do D20, eu acho que ele foi o primeiro, né? Mas ele é o mais complexo também. Porque, não é. Mas um dos mais complexos. Porque ele envolve muitos dados, tem 6 tipos de dados. Então, as pessoas que assustam quando vê aquele monte de dados na frente, assim... a não ser quem goste muito, assim, eu acho que dá um susto nas pessoas, assim, também, quando chegam no dado diferente ali. O D20 é um dado ventilado, viu? Mas, ao mesmo tempo, se tornou uma coisa muito icônica, né? Porque hoje em dia, as pessoas pensam em RPG, elas pensam naquele dadozinho de 20 lados, assim. Virou basicamente o símbolo do RPG hoje em dia, de mesa. Sim. Tanto é que você vê muita gente que vai fazer tatuagem, ou vai fazer aquelas camisetas... normalmente uma das primeiras escolhas é fazer o desenho de um D20. E além desse sistema, tem, por exemplo, o Vampiro, que o Will tava falando sobre. Ele vai poder explicar melhor, porque eu nunca joguei Vampiro. O Vampiro também é um sistema bastante antigo, né? Porque ele tá na 5ª edição também, acho que são os 2 mais antigos. E ele puxa mais pra uma vibe de horror, que é bem diferente daquele mundo medieval, com espada e magia que o Tolkien criou. É uma coisa bem mais voltada para aquele o storyteller, o Edgar Allan Poe. É uma coisa... E muitas vezes ele tem uma pegada, pode ser usado, né? Uma pegada mais de atualidade, né, também. Sim, ele funciona nos 2, né? Mas ele tem uma vibe bem mais de horror, bem mais de história, assim. Tanto que quem joga ele são, não tem luta, tem muito reduzido, sabe? Então é uma coisa mais de roleplay mesmo, de interpretação, de umas histórias mais dark, mais... como o próprio nome já diz, né? É de vampiro, então já espera, né? Eu acho que... E ele tem a contraparte dele, que é o lobisomem, né? Que é o mesmo sistema e tudo mais, só que é literalmente a contraparte do vampiro. O lobisomem usa um pouquinho mais de dados do que o vampiro, mas... também é muito mais narrativa, a interpretação dos seus personagens do que você lutar. Tipo, as lutas ocorrem, mas é algo bem rápido. Sim, e uma coisa que é muito legal é que, basicamente, quando você vai jogar vampiro, os lobisomens são muito fodas e você apanha pra eles pra caramba no começo. E quando você vai jogar lobisomem é ao contrário, né? Os vampiros são muito fodas, você vai apanhar pra caramba pra eles no começo, até você ficar mais forte também. Olha, uma dica. Se você está jogando vampiro e encontrou um lobisomem, não mexa com ele. Corra. O engraçado de vampiro é que ele criou um mundo também, né? Porque não são só os vampiros, né? São os vampiros, os lobisomens, os magos, as múmias, as fadas. Sim, exatamente. Existe o sistema para os magos, né? Que foi criado depois também. Que é bem complexo. Eu até tenho um dos livros dele que nunca tive oportunidade de jogar. Mas eu tenho um livro do jogador aqui do mago. É difícil de entender e ler. Ele é bem complexo, sim. Você já não entende muito bem. Eu achei ele bem complexo, assim, pelo menos comparado com os RPGs mais tradicionais, né? Mas saindo um pouco de D&D, assim, a gente tem também, né, o próprio 3D&T, né, que é um sistema brasileiro, né. Bem simplificado. Bem simplificado, mas ao mesmo tempo ele te dá bem mais liberdade, né, pra escolher raça, porque não tem nem dizer classe, né, de certa forma. Então você basicamente faz o que você quiser, né? Ele é bem mais aberto nesse quesito. Eu acho que ele foi criado pra criança mesmo, porque ele tem uma vibe bem de anime dos anos 90. Tanto é que, assim, saindo um pouco da sigla, o próprio nome dele, né? Defensores de Tóquio. Né? E ele
teve as primeiras edições, né, por uma empresa, depois foi comprado por uma outra, eu acho que é a JBC, não lembro, que lançou a terceira edição, e eventualmente, a quarta edição, quer dizer, e eventualmente a Jambô lançou o 3DT Alpha e mantém ele até hoje também, né. Ele é um sistema bem mais prático, ele joga só com dados de 6 faces, que é o dado comum, né? E ele preza muito pela interpretação, mas ele deixa, por ele ser bem simples, ele deixa bastante amplo, então todo mundo recomenda ele para quem tem o primeiro contato, principalmente quando criança, porque ele libera muita coisa e ele é bem mais simples de jogar, eu acho que agrada muito mais. Sim, inclusive, como eu tava falando no começo, quando eu joguei na primeira vez naquele improvisado com meu irmão, os amigos lá, depois, quando eu gostei muito de RPG, eu fui atrás e eu jogava justamente 3DT com o meu outro amigo, porque era muito mais simplificado, mais fácil de entender, o material deles, pra quem acha que jogar RPG é caro, porque tem que comprar livro, comprar não sei o quê, o 3DT Alpha, que é mantido pela Jambô, ele tem... Todo o material dele é de graça, disponível. Então, sim, tá disponível de graça. Então, assim, se você resolver jogar RPG e não sabe pra onde começar, cara, pega o 3DT Alpha, ele é simples de jogar, é de graça, é fácil, tem uma comunidade ativa, bastante ativa até, aqui no Brasil, então é um bom início aí. Aí, contrariando esse sistema, tem um sistema muito complexo chamado Demon, Nossa. também brasileiro. Que é um jogo que brinca com porcentagens. É uma coisa mais bizarra que eu já vi. Eu acho que de complexidade, assim, o Demon e o GURPS, eu acho que são os mais adorados ou odiados nesse quesito, né? Cara, esse GURPS aí é muito bizarro. Eu só conheço essa bagaça de nome. Eu nunca nem passei perto de um livro, de nada de estranho. Não conheço nada desse GURPS. O GURPS, ele já é bem antigo também, ele é um dos mais antigos RPGs, ele só não é mais antigo que o próprio D&D, eu acho. E ele sempre foi criado para ser um sistema mais genérico, né, de RPG. Só que, ao mesmo tempo que ele tem toda essa pegada um pouco mais genérica, ele traz algumas complexibilidades, algumas vezes, que espanta muita gente, e principalmente aqui no Brasil, ele nunca ganhou tanta atenção, eu acho, por causa disso. Até porque eu não sei se tiveram muitas edições que vieram para o Brasil. Eu também não sei, mas eles tentaram emplacar ele bastante aqui, eu acho que nos anos 90, mas por ele ser muito complexo, eu acho que ele foge, assim, E ele tem uma pegada bem diferente, né, que tem o Demons, que ele é bem parecido, assim, que ele é mais humano também, você não tem muito sim. Esse lance de raça, classe, muito medieval, assim. Sim, o GURPS ele tenta ser mais realista, né, de certa forma. Tipo, tem muito mais coisa pra você cuidar, de certa forma, assim, realmente tentando trazer um pouco mais dessa realidade nossa pro mundo fantástico de RPG. É legal, mas é difícil. Sim. Depois a gente tem o Pathfinder, né, que ele surgiu na era do D&D 3.5, que é meio... Pra entenderem, o D&D chegou na terceira edição, tinha várias falhas na edição, então eles lançaram meio que uma edição meia, assim, na metade, como se fosse um hotfix, assim, ajustando várias coisas da terceira edição, que era, assim, tinha bastante falhas, assim, pra não dizer outra coisa, e então lançaram esse 3.5. E é a versão mais famosa do D&D. Eu acho que de RPG no geral, né, é o RPG mais famoso jogado, assim, o D&D 3.5 até hoje. E aí o Pathfinder, ele comprou algumas revistas que publicavam muita coisa de D&D na época e começou a publicar algumas coisinhas próprias, assim, na revista, daqui e ali e tal, até que eventualmente, quando saiu a quarta edição do D&D, que não teve uma recepção muito boa. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Eu acho que foi uma das piores recepções que a gente teve de RPG na história. O Pathfinder meio que já pegou essa... Tipo, já aproveitou da situação, lançou a primeira edição deles mais ou menos na mesma época, né, também. E, cara, deslanchou. Eles chegaram a ultrapassar e ser o RPG mais comprado, assim, vendido, jogado, assim, no mundo, por um bom tempo. Aliás, no mundo inteiro, não sei, né, mas em boa parte do mundo. E aí, eventualmente, o D&D lançou a quinta edição, voltou a ficar famoso porque acertaram muitas coisas, né? E aí Pathfinder caiu para o segundo, mas assim, ele ainda é muito jogado, ele saiu acho que esse ano, né, segunda edição. Ele é muito legal, ele
Ele é basicamente o D&D 3.5 com umas mudanças mais de história, de conteúdo do universo. Ele tem uma estrutura um pouco mais complexa para criar os personagens, que, assim, dá mais liberdade pro jogador, mas aí isso, consequentemente, torna um pouco mais complexo. Principalmente magia, que tem todo um sistema para criação de magias. É uma pegada bem interessante que ele tem, né? E na mesma época da tragédia do 4.0 do D&D, eu acho que teve o Vampiro também, que tentou dar um reboot na série e falhou miseravelmente. Foi uma época bem pesada para o RPG, acho que foi em 2010 por aí. Eu acho que mais ou menos nessa época que o RPG caiu bastante, os jogadores, assim, que a gente chama de crise do RPG, então. Sim, virou até meme, né, na comunidade, tipo, hoje em dia, né, que agora tá voltando a ficar mais popular, o povo vira, mas o RPG não tinha morrido, não sei o quê, o povo brinca muito. Tem mutantes e malfeitores também, que bebe muito da fonte do D20, na verdade ele pega o sistema D20 e meio que simplifica a usar um tipo de dado só, que é o D20, e ele aproveita para ir na onda que tá mais em alta, né? Que é, hoje em dia, super-heróis, né? Mas não Super-heróis, se vilões. limita, né, só super-heróis. Só que ele Ele é a abrange... pegada do D&D, do 3DT, né, que você pode ser Sim. basicamente o que você quiser, assim, de superpoder. Quando você para pra analisar no termos heróis, eles englobam tudo, tipo... os tokusatsu. Sim, tudo, tipo, se você quiser ser o Batman, você consegue fazer um Batman. Se você quiser ser a Sakura de Sakura Card Capture, você consegue fazer, sabe? E ele tem umas diferenças, assim, bem assintosas. Por exemplo, no Mutantes e Malfeitores você não tem pontos de vida. É por status, digamos assim, sabe? Um exemplo sei lá, disponível, pendente, etc, sabe? Não são esses os nomes, obviamente. Ele não tem uma barra de vida, digamos assim. E ele meio que... Ele não exige, mas ele meio que te motiva a tentar fazer jogadas heróicas, assim, sabe? Aquelas coisas que só um herói mesmo faria. Ele é mais fantasioso, de certa forma, né, nesse quesito, porque o RPG, querendo ou não, muitos dos sistemas, eles ainda te limitam bastante com relações às regras, né? Pô, se eu posso dar você vira pro mestre, eu posso dar um mortal de costas, pegar minha espada no ar, sacar e arremessar no cara? O mestre vai falar, tá, você até pode, mas tipo, você tem, sei lá, 12 de destreza, você vai ter que tirar 20 no dado ali pra você conseguir fazer isso, sabe? E olha lá. E enquanto... Então isso, de certa forma, reprime um pouco o jogador muitas vezes, porque apesar de ter toda essa coisa do RPG de, mas você pode ser o que você quiser, pode, mas você ainda tem as consequências e tem suas limitações do próprio personagem, né? Agora o Mutantes Malfeitores, apesar de ter as limitações, ele te incentiva de outras formas a ter essas coisas mais heróicas, né? É porque acontece assim, você tem a liberdade do seu personagem fazer o que você quiser nos outros RPGs. Só que acontece, você tem poucos pontos em força, normalmente você vai evitar de fazer alguma coisa que exija somente força, porque você vai ter que tirar um número muito alto no dado para poder que aquilo dê certo, sabe? Então é mais difícil para você. E já no Mutantes Malfeitores, eles ficam te incentivando a fazer coisas absurdas o tempo inteiro, sabe? Mas isso é muito de achar o RPG pra você. Tipo, tem gente que prefere a coisa mais pé no chão, vai jogar o GURPS ou o Demon. Tem gente que prefere mais essa coisa aloprada, colorida. Acho que vai bastante pro Mutantes Malfeitores. Tormenta também. Tormenta. Mas então é muito de achar seu estilo. Tipo, qualquer que seja seu estilo, vai ter um RPG, um sistema que consegue abarcar as suas características. Você quer jogar rapidinho, joga um 3DT. E aí depois o próximo passo é conseguir achar uma mesa, né? Que dura mais difícil. que um encontro. É a parte mais difícil. Acho que um sistema bem diferente que eu já joguei é o tal do Numenera, que são humanos bem avançados, eles são ligados à magia e partes tecnológicas. E o sistema usa só 4 dados, você tem só 3 status para distribuir, então não tem muito essa pegada de, eu quero pular, fazer isso. Ele já é mais voltado para uma coisa fixa. Você tem a sua magia, você vai usar essa magia de que forma? Por exemplo, você tem um portal que transporta para qualquer lado, e você tem uma magia de bola de fogo. Você vai abrir o portal de um lado e jogar magia do outro lado, sabe? Ele já é um pouquinho diferente, tipo, não tem
as perícias dos outros RPG, que você vai pular, dar uma voltinha, aí você tem que jogar o dado para confirmar isso. Não, você quer fazer nele, você vai fazer. Só que você vai gastar os seus pontos e isso vai ter consequências na frente. Uhum. Eu acho que outro que é bem mais nessa pegada, assim, que é muito mais storytelling, né, na verdade, que eles chamam, que é mais focado na história e na narrativa, né, do que no próprio rolar de dados. É um outro que eu já vi que eu gostei bastante, do pouquíssimo que eu joguei com os amigos na época, foi o Tavern Tales, que ele segue essa mesma pegada. Você não cria um char com classe e tudo mais. Você seleciona duas origens, bem dizer assim, entre aspas, do seu personagem. Você pega algumas habilidades com base nessas origens, né? Que você pode ir melhorando ou pegando outras depois. E ele é bem puxado para esse lado também. De você. É muito mais narrativo, você fala o que você quer fazer e o mestre decide mais ou menos em tempo real ali, tipo, pô, se você quer dar uma cambalhota e fazer isso, sei lá, soltar uma magia, tá, joga. Você vai lá e faz isso e tal, aí joga e, sei lá, 2 dados com vantagem, que aí no caso você vai pegar o melhor dado dos dois, pra ver se você conseguiu. Aí você joga ali os 2 dados, beleza. Você não conseguiu tal, você foi tentar dar cambalhota, mas você não foi rápido o suficiente, você mandou a magia, o monstro conseguiu desviar antes, sabe? Ele tem uma pegada muito mais de storytelling mesmo, menos dados do que a maioria dos RPGs. Agora vamos falar do RPG favorito dos brasileiros. TechPix. Até que você quer comprar a TechPix. E faz a vozinha aí, Rocha. Casa sai maravilhoso. O Tormenta RPG, que eu acho que nasceu como suplemento do D&D 3.5. Eu acho que hoje em dia é o maior sistema. Ele criou um sistema próprio, que a gente joga, inclusive, e está numa campanha de financiamento que conseguiu arrecadar 900 mil agora. Praticamente 900 mil já, né? Praticamente. Aliás, até esse quest for ser postado assim, eu acho que já vai ter batido, né? Graças aos 20 deuses. Sim. Eu acho que é o cenário que eu particularmente mais gosto, porque ele bebe muito da fonte do D&D, mas ele não é tão limitado. Ele é igual a nossa cultura brasileira aqui, que ele remenda tudo. Eu acho que o Caldela escreveu, que é um dos autores do sistema, escreveu um artigo sobre isso, que ele é a mistura de tudo. Ele mistura robô gigante com magia, com dark. Tudo isso no mundo medieval, mas com alta fantasia. Com robôzão, é maravilhoso. Mas eu acho que o que define Tormenta para muitos brasileiros assim que jogam RPG, e para os próprios autores, eu acho, de certa forma, é colcha de retalhos. Sim. Ele pega um pouco de cada coisa, mas é interessante porque ele consegue fazer funcionar. Talvez não tanto no caso do sistema em si, né, das regras e tudo mais, porque muita gente sabe que a edição atual em que tá a Tormenta, ele tem alguns furos, dá pra fazer uns combos ridículos, assim, né? Todo RPG, né? Sim. Os combeiros. Mais exageradamente em Tormenta, mas a história dele é muito rica, muito interessante. Eu conheço muita gente, assim, nas próprias comunidades de RPG que muitas vezes não gosta do sistema de Tormenta, mas sim, ama de paixão a história, a lore do cenário. Eu acho que assim, eu arriscaria dizer que de RPGs como um todo, comparando com o mundo inteiro, é uma das mais ricas que tem hoje em dia. Porque eles estão sempre escrevendo novos romances, lançando novas coisas. Hoje em dia eles têm stream que vão influenciando na história. Oficiais, sabe, canônicos. Então, eles não se limitaram ao RPG, né? Eles criaram todo um mundo além da literatura. É um mundo vivo, né? Assim, sim. Que é muito mais que só um conjunto de regras, né? E o legal disso tudo é que você pode pegar um material super antigo com um material super novo e juntar as duas coisas que elas vão se mesclar direitinho. Você pode sempre estar pegando um material que você não tinha e aderir na sua história. Tipo, não dá problema nenhum. Inclusive, uma das promessas deles com esse Tormenta 20, que vai ser a nova edição do Tormenta, né? Que nem a gente tem o D&D 2, 3, 4, a gente teve o TRPG, que é o que tem hoje em dia, e agora vai ser o T20.
uma das promessas deles com essa campanha, né, que eles fizeram, é que vai ter um material de conversão de todo o material praticamente do TRPG, né, que é a edição antiga, pro T20. E é muito interessante isso, porque você não muita gente, quando anunciaram que ia ter uma edição nova, porque é o que acontece muito lá fora com os RPGs quando lançam edições novas, é que, tipo, vê essa preocupação de, nossa, vamos lançar edição nova agora e, tipo, vou perder todos esses... Porque 20 anos quase aí praticamente de conteúdo que eles lançaram até hoje, eu vou perder tudo porque vai lançar uma edição nova e não vai mais ser compatível com a antiga, sabe? É um investimento, né? Sim, e isso acontece muito lá fora, assim, com lançando novas edições, sabe? E foi uma iniciativa bem legal por parte deles, de prometer esse material de conversão. Não sabemos como vai ser, se vai dar pra converter tudo certinho, mas já é um ponto positivo, né, pra essa visão que eles têm do cenário. Sim, eu acho que eles pensam bastante no... Eles sabem o público que tem, né? Que é o público BR, que a gente não tem muitas condições de ficar comprando livros caros pra sempre aí, igual nos Estados Unidos tem muito mais livros, né? Mas eles sabem que eles têm que reduzir um pouco e por isso que eles fazem essas listas de conversões. Eu acho que o próprio livro é mais completo que o livro tem. A maioria dos RPGs D&D, por exemplo, mas eles têm geralmente 2 a 3 livros, né? Que é tipo o livro do jogador, livro do mestre e livro dos monstros, sabe? Ou livro base e livro dos monstros e outro. O que eles quiseram propor aí que você tá falando é que, por exemplo, no T20, no Tormenta RPG na verdade já tinha, né? Mas no T20 também vai ser um livro só de mais de 400 páginas que já vai englobar tudo isso num livro só, né? Tipo, mestre, jogador, vai ter vários monstros pra fazer algumas campanhas, algumas ideias de aventura, sabe? Já vai ter tudo isso num livro só, porque sabem que, assim, brasileiro não tem condição de ficar comprando 3 livros, mais 5 complementos, mais não sei quantas coisas extras, sabe? Pra começar a jogar, né? Sim. E o bom é que, como a gente falou, o cenário ele é bem rico e dá pra ser usado em outros sistemas, né? Eu conheço bastante... A gente mesmo, né, usou o D&D 3.5 pra jogar no cenário de Tormenta há muitos anos. Conheço gente que usa o 3DT Alpha pra jogar que é de graça pra jogar na Tormenta, no cenário de Tormenta. Sim, ele tem o cenário e o sistema, né? Você pode dividir os dois. Ele tem um sistema próprio, claramente, mas ele tem um cenário próprio que é construído através da lore, que eu acho que a parte mais rica de todos do sistema é isso, dos livros, que ele tem uma história muito boa, que é bastante plural a história, sabe? Eles tentam englobar o máximo de coisas possíveis ali, para você conseguir encaixar a história em outros sistemas, se você quiser. Você não é obrigado a jogar no sistema deles. Mas mudando um pouquinho de assunto, a gente tava falando que mais cedo que os RPGs meio que morreram, né, lá na faixa de 2010. E voltaram a reanimar, né, nos últimos anos. 900 mil, gente. Sim. E eu acho que uma das coisas que pode atribuir é justamente o que o Tormento está fazendo agora, que é financiamento coletivo. Eu acho que tiveram vários grandes nomes aí que usaram disso também lá fora. O Pathfinder, por exemplo, a segunda edição agora, ele teve financiamento coletivo, arrecadou muito dinheiro, acho que chegou a $1 milhão, não me lembro. Para criar o próximo livro. Então, essa ideia do financiamento coletivo, do crowdfunding que surgiu há uns anos atrás, contribuiu, eu acho, para essas empresas menores ou que não tem tanta sustentabilidade lançar novos conteúdos de RPG, né? Temos aí o cenário, né, do Skyfall, que é brasileiro também, que usou crowdfunding agora recentemente para fundar mesmo o cenário deles. Eles agora estão até com umas streams, se eu não me engano, que para mostrar um pouco do cenário. Então, é uma maneira barata, né, de se financiar uma coisa que pode dar certo e que não pode. Hoje em dia, eu acho que as livrarias, as distribuidoras, essas coisas, estão tudo falidas, a gente sabe aí. Então, eu acho que esse meio que encontraram foi muito bom, assim, tanto para quem joga, porque teve a oportunidade de participar naquele processo ali, de fazer propaganda. E foi bom para as empresas também, porque as empresas abaixaram o risco, porque antigamente tinha uma tiragem muito grande, mas não conseguia vender. Agora, com esses crowdfunding, você consegue já direcionar o público. Então, quem vai ajudar ali é quem quer jogar e quem vai fazer a propaganda. Então, acho que é um ganho para todos, assim, e está se mostrando muito, muito proveitoso, porque tá surgindo muito RPG disso, né?
E não só por participação de propaganda, né? Muitos desses crowdfunding permitem que quem doa ajude no desenvolvimento de algumas coisas, né? Fazer testes. No Tormenta mesmo a gente está tendo uma edição beta agora, onde os jogadores vão jogar e depois vão passar o feedback. Ó, a gente achou isso não está funcionando bem, isso aqui funcionou melhor. É uma oportunidade de tipo, os fãs, né, os jogadores também poder contribuir para criar um sistema melhor, um cenário melhor, assim, né. O Pathfinder eu acho que usou também no crowdfunding deles, se eu não me engano, eles liberaram um playtest quando já tá, mas o deles eu acho que já tá um pouco mais perto da finalização do livro como um todo, então já veio até coloridinho, tudo bonitinho e tal, mas eles também liberaram um playtest pro pessoal testar mesmo. Eu acho bem interessante isso, porque você como fã e jogador, você tem essa sensação de tipo, eu contribuí, né, pra ficar melhor e contribuir pra isso existir, né. Tanto é que, por exemplo, no caso do Tormenta, quem doar a partir de não sei quanto vai ter o nome no livro, sabe, vão ter várias coisinhas assim. Isso é legal também, porque é aquela coisa, né? É um grupo de pessoas que está criando um sistema, 5, 4 pessoas, que seja. E 1.000 pessoas trabalhando em cima do sistema, logicamente vai ser uma coisa muito melhor do que só 4 pensando, né? Mais ou menos o raciocínio, né? Porque quanto mais pessoas, mais divergências aparecem. Mas a ideia, no geral, é deles trazerem realmente o feedback. É a mesma coisa que acontece quando você está testando um beta, um alpha de um jogo eletrônico. Você reporta os bugs, os erros para a empresa e a empresa vai arrumando aqui e ali para poder trazer uma experiência melhor. É a mesma coisa. Assim, não necessariamente pode ser algo ruim, né? Muitas pessoas ajudarem, mas como você falou, pode ter os casos que atrapalham. Mas é aí que eu acho que entra um pouco do jogo de corpo dos próprios produtores, né? De saber quem escutar e quando escutar, né? Não, eu falo mais pelo lado da afirmação do Roxas do que Sim, pelo. Sim, eu entendo. Tipo, é uma faca de 2 gumes, né? É uma faca de 2 legumes, porque, né? Muita gente sempre complica. Assim, né? A democracia não é perfeita. Mas por que vocês acham que o RPG meio que deu essa pausa, digamos assim, para depois ressuscitar um pouco depois? Tipo, foi jogo eletrônico, chegada da internet? Eu acho que popularização da internet. Com a internet, o pessoal teve muito acesso a jogos online, os famosos MMORPG. Então, o pessoal jogava mais Ragnarok, jogava Mu, esses jogos, e deixava de sair de casa, porque você conseguia jogar online com seus amigos. Então, o povo foi cansando, né, por um tempo, e depois os MMOs foram morrendo. E o pessoal, vão jogar RPG de mesa mesmo. Acredito que, assim, eu sou um exemplo disso. Como o Will já citou mesmo, né, a quarta edição do D&D, ela foi muito mal recebida. Muito, muito mal recebida na época. E muita gente se viu um pouco sem opção, né, do que jogar, e entrou essa questão do que o Rox falou, né, de agora ter muito jogo online, RPG online, essas coisas. Então, acho que foi uma mistureba de diversos fatores, assim, na época, assim, dos anos 2010, assim, 2000 e poucos, que foi influenciando, assim, para o RPG meio que praticamente morrer, né, por uns anos. Ressuscita! E aí, eu acho que uma coisa que influenciou também na ressurreição deles, além desses crowdfundings, a própria internet, eu acho que influenciou, sabe? Porque começaram a surgir sites como Roll20 ali, Roll20, como a gente chama por aqui, que ele permitia você jogar o RPG de mesa, mas online, né? Você tinha todo o mapinha ali na sua tela, você podia todo mundo ligar sua webcam com o microfone e ir jogando ali online pela internet. Então, eu acho que isso, somado à quinta edição que saiu depois, o Pathfinder começou a fazer sucesso, Tormenta aqui no Brasil, né, começou a fazer mais sucesso também. Teve a propaganda do Stranger Things. Tem também algumas séries, o sistema da cultura pop ter dado um up, né? assim, O nerd tá entrando na moda, né? Isso. E então tudo foi auxiliando pro negócio voltar, né? Sim, inclusive hoje em dia, por exemplo, você pega Critical Role, que a gente citou mais cedo lá, que é aquele stream de voice actors, né, de dubladores lá dos Estados Unidos. Cara, quando eles fazem streams, eu acho que bate mais de 20, 30 mil, tem vezes, pessoas assistindo, sabe?
Porque... Aqui no Brasil também a gente tem a mesa de Tormenta que a gente fala, que sempre dá uns 300 views, geralmente. A gente tem mais, galera. A gente tem aquele Gluntar que mestra ou joga com youtubers e streamers famosos. Tem o Azecos, que também faz a mesma coisa. Inclusive, muitos escritores de Tormenta mesmo participam dessas coisas do Gluntar, do Azecos. Do Nerdcast mesmo, o Leonel Caldela, que é um dos criadores de Tormenta, ele participa muito. Ele já fez algumas mestragens de podcast lá com o Call of the Cthulhu. Eu acho que é a mesma coisa que matou o RPG tá ressuscitando. Sim, ironicamente. Exatamente. Sim. E, inclusive, a academia ainda vai ter uma stream de RPG, alunos. Então, fiquem ligados. Sim, um dia, assim. Tá, possivelmente esse ano, se a gente tiver condições, assim, de tempo e tudo mais, mas... Financeiras. Muita coisa aí. Mas a gente quer muito, a gente tá planejando desde que começou o podcast, eventualmente. Se o Digão o quê, Will? Se o Digão deixar a gente jogar, viu, gente? Porque era pra gente jogar amanhã e a gente não vai por culpa dele. Tudo intriga da posição, né? Tô jogando aqui na fogueira. Quem viajou aí não fui eu, não. Foi o pessoal lavando roupa suja aqui no meio do Marcelo. No meio do campo, é assim mesmo. Mas a gente tava falando tanto, né, de RPG, e o que, assim, pra mim, a coisa mais divertida no RPG é, como eu falei, como ele é um jogo que podem acontecer, tipo, coisas muito variadas, você tem uma liberdade maior, acabam acontecendo cenas e histórias que eu acho que somente num RPG e você vai poder presenciar algo tão, assim, hilário. Como chama o pessoal da Dragão Brasil, né? Como eles gostam de chamar, as lendas lendárias que acontecem dentro As lendas lendárias. Olha, eu proponho que cada um aqui conte uma lenda lendária como jogador e uma como mestre, pra ficar extremamente não vale, divertido. vocês estão tudo... Eu que mestro a mesa de vocês já vão falar tudo das versões de jogadores. É bom que facilita a nossa vida. Mas vamos lá, começa pelo Roxas, então. Vai lá, Rox. Quietinho. Eu vou contar a história do Hans, que é um bárbaro meio lobo, que é a do RPG atual, com o Kuro mestrando. Teve uma vez que a gente estava numa espécie de biblioteca e tinha uns mímicos dentro dos livros, e eu peguei um desses livros, né? Ele mordeu minha mão, e o bárbaro, esperto, inteligente como ele é, né? Pegou o machado dele e acertou a própria mão com o machado pra tirar o livro. Então vocês já na verdade, você tentou acertar o livro, né? Só que você tirou assim, deu uma falha crítica e quase cortou o próprio braço. Só não perdi o braço porque o mestre tava bonzinho no dia. Como mestre, eu já até sei o que o Roxas vai falar. Como mestre, eu tava jogando uma edição, uma história criada própria minha, com um outro grupo, que não é os meninos que estão aqui, e tinha uma NPC que chamava Freya. Era uma gorducha, feiona, sabe? Aquele personagem bem rústico. E um dos meninos perguntou, posso cantar ela? Eu falei, pode, né? Já pensando o que ele ia aprontar. E ele ficou dando em cima, e a NPC falando que tava ali pra trabalhar, não sei o que tem, ele continuou insistindo. Aí eu peguei um pedaço de bife, assim, sabe aqueles bife, parece Flintstone, que tem um osso grandão grudado nele? E ele acertou o personagem, e ele deu 2 críticos seguida. E assim, o personagem dele morreu ali, entre aspas, né? Eu deixei ele voltar à vida, mas era pra ele ter morrido. Morte por uma bifada na cabeça. Qual RPG nunca aconteceu isso? Eu já até sei o exemplo que o Digão vai dar, porque é igualmente hilário. Então vamos ouvir o do Digão, né? Olha, eu tenho muitas histórias assim, hilárias. Essa que o Kuro lembrou, ela é engraçada. A gente jogava um RPG, eu não lembro qual sistema que é, mas era do tipo do Roxas. Por exemplo, quando você dava crítico, você jogava de novo. Se você fosse dando crítico seguido, você continuava dando damage. A gente foi preso, né? Ficou preso numa cadeia. E todo dia o carcereiro ia lá e dava uma rapadura pra cada um, né?
e a gente ia ser julgado no quarto Não, dia. só uma coisa. Queriam matar todo mundo de diabetes, né? Porque Né? tá dando rapadura todo dia. Aí, beleza. Em um dos dias, o guerreiro, né? Porque o guerreiro, né? O guerreiro é diferente. Ele pegou e falou: eu não vou comer rapadura, não. Eu vou guardar. E só que assim, o cara fala que vai guardar uma rapadura, você pensa assim, vai comer no outro dia, mais tarde, sei lá. Quando a gente tava no dia que a gente ia ser julgado, que o carcereiro veio, assim, pra poder colocar as algemas e levar a gente, o guerreiro levantou rápido e falou: eu vou pegar a rapadura e vou jogar na cara dele. O mestre olhou pra todo mundo e falou: vai. E aí o guerreiro começou: 20. Joga de novo, 20. Joga de novo, 20. Joga de novo, 20. O mestre levantou bravo com a gente. Ó, o RPG acabou. E saiu assim, né? E a gente ficou olhando pra ele: ué, mas o que aconteceu? Não sei o que. Ele falou: o que aconteceu? Muito simples. O carcereiro desmaiou no chão, veio os guarda tudo e matou 6 tudo. Pronto, fim de história. Acho que eu nunca vi um mestre tão bravo na minha vida. Mas eu pensei que você ia contar a história do buraco. Faz favor de contar a história do poço. É porque essa do poço é quando eu estava de mestre. Eu tava mestrando uma campanha pro Kuro e mais alguns jogadores, né? O Roxas não tava, nem o Will. E eles chegaram pra enfrentar um certo espírito e eles derrotaram esse espírito. Quando eles terminaram de derrotar, o espírito ressurgiu e ficou parado olhando pra eles, né? E do lado onde eles estavam, assim, eu tinha dito que tinha um poço sem fundo. Um poço E sem detalhe, fundo. o meu personagem, quando entrou na sala, não sei se foi o meu ou de outro, a primeira reação que eu tive é falar: vou olhar no poço e... dá pra ver o fundo dele? Você falou que não. Então, porque era Eu um acho poço que até tacava sem uma fundo. pedrinha, eu acho, nele, né, pra ver Jogaram, se ninguém escutou. Não escutamos. E aí, né, o monge ficou meio louco quando viu o bicho voltando assim, virou pra todo mundo e falou: mano, eu vou pular dentro do poço. Tipo, ele falou: nossa, não dá pra matar esse bicho, não sei o que, tem outra forma, eu vou pular no poço. Ele pegou e pulou dentro do poço. E aí ficou todo mundo parado assim, ele sério, olhou pra mim. Não, E aí, o que aconteceu? Morreu. Você morreu! ele já ficou bravo, né? Como assim, morri, não sei o que, não pode, o que faz então, não sei o que. Você não morreu, você tá caindo no abismo. O Digão ainda foi muito bonzinho na hora, né? Eu tive a ideia, né, rápido ali na hora. Eu falei: não tem como meu personagem, tipo, na hora que viu ele correndo em direção ao poço, tentar impedir ele, porque eu já tinha visto que o poço era sem fundo e tal. Aí o Digão ainda foi bonzinho e falou: não, pode tentar e tal. Só que eu não consegui, porque o personagem dele era mais forte. Aí ficou difícil, né? A gente tenta ajudar, mas... né? Não, e ele ficou bravo, cara. Ele ficou revoltado. Sim, ele deu o rage kit da mesa, né, nesse dia. Sim, Triste tá aí. semestre, gente. Porque na nossa cabeça é tão simples o que os players têm que fazer, mas os players nunca descobrem. Eles Eu que sempre vão diga. pelo caminho mais complexo. Eu que digo. Eu sei que diga. Bom, no meu caso, tem 2 histórias com o player que eu não vou citar que eu jogava com o player, aconteceu na mesa, né? Uma delas foi quando a gente tava dormindo numa igreja, num templo. A gente tinha vários personagens no grupo, né? Tinha um guerreiro, um ranger, um outro clérigo, tudo mais no grupo e tal. Tanto é que ele que conseguiu pra gente dormir ali no templo, o clérigo. E daí, né, a gente acordou, né? A gente notou que o nosso clérigo havia sumido. A primeira coisa que o nosso guerreiro, eu acho, ou o bárbaro, não lembro, vira e faz: beleza, eu vou sair pela porta ali, depois a gente discutir um pouco. Vou virar pra primeira pessoa: ei, moço, você viu um clérigo passando por aqui? Não. Aí todo mundo ficou tipo: um clérigo no meio de um templo. Um monte, serve. Sim, então. Eu nem lembro o que virou disso, eu acho que a gente começou a rir demais. E inclusive era o Will que tava mestrando. Eu não lembro dessa parte, não. E outra nessa mesma mesa, eu acho que era outra campanha, mas mesmo grupo, o Will mestrando novamente. A gente chegou numa cidade, né? Todo mundo se separou pra ir coletar equipamento, procurar pistas, se não me engano, na época, do que seja lá o que a gente estivesse fazendo na época. E separou o grupo, né? E um dos integrantes do grupo era um elfo alado, que é tipo um elfo com asa, basicamente é uma raça de tormento. Essa história foi a primeira sessão, se eu não me engano, dessa mesa. Sim, foi. Todo mundo level 1.
O elfo alado dele era mago, ele tinha 4 de Quatro. vida, eu acho. 4 de vida. A gente tava andando pela cidade, procurando o resto dos integrantes. Eu e o Bárbaro, né, era um morro, né, que é tipo um meio urso, assim, né. A gente avistou o elfo voando. Aí eu falo, nossa, ali tá ele e tudo mais, tem que chamar a atenção dele e tal, porque ele não tá escutando a gente daqui, porque a gente tentou gritar. O urso bárbaro vira assim e fala, eu vou pegar uma pedrinha e tacar nele, com toda a minha força, assim, pra acertar. É triste, foi triste. Aí o William virou, joga aí, faz sua jogada de ataque. Tá, acertou. Acho que foi crítico. Não lembro. Sei, foi 3. Foi Mas, crítico, eu tava nessa Eu sei que escola. deu 3 de dano com uma pedrinha, né? Tipo, era pra ter deixado ele com 1 de vida. Aí eu calmamente olhei assim pro lado, assim, não falei nada. Umas horas depois que a gente. Tipo, ele caiu assim, quase morto, né? Isso porque ele não tomou dano de queda, porque o William não sei se foi bonzinho ou se esqueceu. É porque ele voava, gente. Vamos. Mas enfim, ele caiu e tudo mais, a gente encontrou ele, deu tudo certo, apesar de rolar uns xingamentos aí pra quase matar ele. Depois da sessão, assim, eu virei pro William. William, você não somou o bônus da força dele, né? Porque tem toda essa mecânica, que é o rolar o dano do dado, né? Mais o bônus da força. Você não rolou a força do Bárbaro, né? O William vira, nossa, é mesmo, era pra ter matado o elfo na pedrada. Na primeira sessão da pessoa, gente. Não traumatizem os players, tá vendo? Você tem que ser bondoso. Aí eu só fiquei, tá. Foi trágico, porque era pra ele ter morrido de todas as formas, gente. A gente só não matou ele por morrer numa bondade. pedradinha pelo amigo. Na primeira sessão é traumatizante pras crianças. Olha, esse meio urso tinha história, viu? Tinha. É umas histórias que a gente não pode nem contar aqui. Exato. E bom, como mestre, eu acho que eu vou contar a clássica. A gente não contou no podcast ainda, né? Acho que não. Essa aqui ficou marcada entre a gente, porque esse player foi induzido a fazer tal ação pelos outros players que estão aqui presentes. Mas a gente tem um meio demônio, assim, uma raça meio demoníaca que tem asas e tudo mais. E eles estavam correndo atrás de um ladino, né, que assassinou alguém ali na onde eles estavam e saiu em fuga, né. Só que o ladino ele subiu nas casas, começou a correr entre as casas, porque ele era agilidoso e tudo mais. Eles não conseguindo seguir atrás deles, eles convencem esse meio demônio a levantar voo no sol do meio-dia, assim. Eu gosto. Dá um rasante no ladino. Eu falei, tá bom, né? Tipo, vamos fazer aí um teste de destreza e tal, que é o teste que realmente, oficialmente, deveria ser jogado, né? Pra fazer manobra de voo e tudo mais. Ele me tira 1, assim, que é a falha crítica. Aí eu não lembro o que mais que eu pedi pra ele jogar no dia, pra dar uma segunda chance. Aí eu lembro que ele também tirou 1 ou 2, assim, de novo. Aí eu falei, então, seguinte, você foi dar um rasante, era em pleno sol do meio-dia, assim. No que você tava voando, sua raça ela é meio sombria, você não tá muito acostumado com o sol, né? Você olhou pro sol do meio-dia, assim, ficou meio cego temporariamente. Na hora que você foi dar o rasante, o ladino já tava um pouquinho mais pra frente, você se espatifou na telha de uma casa, você destruiu as telhas, saiu rolando, caiu no chão. Eu lembro que eu pedi pra ele somar o dano dele, ele quase morreu permanentemente, quase perdeu a ficha ali na hora. Foi bonito. Foi bonito. E eu realmente só não matei ele por dó, porque ele foi coagido a tomar mas ele ficou desmaiado, assim, o resto da sessão, praticamente, inteira, eu lembro. Vou usar o argumento que nós utilizamos com ele, né? Se der certo... Vai ser muito épico. Vai ser épico. A gente não falou pra ele o que aconteceria se desse errado, né? Pra ele não desanimar, mano. Eu lembro que ele falava, não, vai dar merda, não sei o que. Você falava, não, vai dar bom, vai ser muito épico se der certo. Aí eu falei, olha, você é um personagem muito habilidoso, você não precisa de tirar muito no dado pra conseguir fazer tal ação, né? Tenta aí a sorte. Mas não teve muita sorte. Não, ele não precisava tirar muito, mas também precisava tirar tão pouco, né? E olha que Pra dessa quem- vez não foi a sugestão do Bárbaro aí. Sim, pra quem não tem muita noção, tipo, no D20, assim, sistemas D20, geralmente quando você tira 20, é um sucesso decisivo, né? Geralmente é o famoso crítico, né? Você vai fazer alguma coisa de forma exemplar quando você tira 20 no dado. Quando você tira 1,
geralmente é um desastre que aconteceu quando você toma tal ação. Seja por intervenção divina, porque você cometeu um erro fatal, porque o inimigo fez uma coisa genial, mas deu um desastre pro seu personagem. Uma das coisas que a gente esqueceu de falar na hora do RPG foi isso, né? A aleatoriedade do negócio. Porque você pode ter a ficha mais perfeita do mundo, que é o caso desse player que tem uma ficha muito boa, que ele é bom de combar. Mas, assim, acontece essas tragédias de tirar um. Inclusive, esse player adora tirar um. Que agora que o Kuro terminou essa história, eu vou contar a história desse mesmo player se gabando no chat do Facebook que tinha muita armadura. Ninguém conseguia encostar no player. Sim, porque no Tormenta, a classe de armadura envolve sua agilidade, sua própria armadura, vários fatores, né? Seu nível também, sua experiência. E ele era intocável. Ele passava em todas as aventuras. Ninguém acertava ele. Aí o Kuro, que era o mestre, tava malvado no dia. Tinha uma sala com 3 baús. Como você seduz os seus players a entrar numa cilada? Você põe vários baús numa sala. E esse player entrou na sala, todo pimposo, fuçando nos baús. De repente, o baú riu. Ele riu, o mestre riu, todo mundo da mesa riu. Menos o player. Depois que ele viu. Um crítico que perdeu um braço porque ele não tinha oportunidade de escapar do ataque. Foi engraçado, eu me diverti. Eu também me diverti. Foi lindo arrancar um braço dele assim na lata. Eu vou falar desse mesmo player porque ele é traumático pra mim. É traumático. Porque teve a última vez que eu estava mestrando por os meninos, eu acho. A gente tava numa cidade. E os meninos tinham alguns camelos, alguns cavalos para vender. E ele sempre foi combeiro, então ele conseguiu vender os cavalos por um preço muito maior do que o que era permitido. Eu sou mestre relapso também, às vezes. Eu enganei o NPC. Vendeu um cavalo velho pro NPC. O player foi passar um portão que eu tinha como um outro village qualquer, tinha falado que era o portão do camelo. O que a gente resolveu fazer? Brincar com o mestre, irritar o mestre bastante. Ele virou o camelo do portão do camelo. Aí esse player se transformou numa criança com uma magia. Eu tava jogando com uma personagem feminina, eu fingi ser a mãe dele. Sim. E a gente saiu entrando em bares, lojas e tudo mais, atrás do portão do camelo. E, gente, foi épico, assim. A atuação dele. Todo mundo. Cadê o portão do camelo? Tio, o camelo, tio! Me dá um camelo, tio! Só que eu vi essa vozinha, já tenho um trauma. Mas eu joguei isso contra ele na última sessão. Sim, é verdade. Mas, foi verdade isso pra mim como mestre. Eu lembro que na segunda aventura minha, ou na terceira vez que eu tava jogando RPG, o mestre fez a gente se reunir numa cidade para participar de um concurso de artes marciais, um negócio assim. E depois que foram entrando, tipo, oitavas de finais, etc., o nosso feiticeiro ia enfrentar o ladino da nossa equipe, né? E o nosso feiticeiro, ele era muito assim, né? Não, porque eu resolvo tudo com bola de fogo, eu sou o cara, eu dou dano pra caramba e não sei o quê. E o ladino, nossa, ele não era tão assim, sabe? Ele ficava mais quietinho e tal. Só que ele tinha um blefar muito alto, né? Então ele contava muita mentira e as pessoas acreditavam, né? E eles entraram assim, e o primeiro que ia jogar era ele, era o ladino. O ladino vira pro mestre, fala assim, eu vou chegar perto dele, vou falar pra ele que tem um porco azul voando. Aí todo mundo ficou parado, olhando assim, né? Tipo, essas coisas assim? A gente não espera. Aí, aí o menino vai lá, joga, o outro joga, tira 20 no negócio. Aí o feiticeiro joga só pra falar que tentou, né? Tira 1. Aí o mestre só olhou e falou, mano, você tá procurando no céu esse porco azul voando. Resultado da luta, o ladino derrotou o feiticeiro sem tomar um hit. Pra que bola de fogo? Né? O feiticeiro ficou procurando o Sonic, né? Você precisa conseguir usar essa bola de fogo pra ela ser útil. Nossa Faz parte.
Bom, e pra finalizar, eu lembrei de uma outra história rapidinho aqui, que eu tava jogando com uma mestra. A gente jogou um cenário próprio dela, né? Era uma ilha, a gente era náufragos, e eu tinha que escapar de uma prisão. Eu era humano, normal, Wilson. tal. Nossa. Wilson. Aí eu cheguei numa cozinha e tinha um Goblin lá cozinhando. Eu fui atacar o Goblin, né? O Goblin tinha uma faca. Obviamente eu perdi pro Goblin porque eu tirei dados maravilhosos. E no sistema dela, a gente desmaiava e depois o NPC tinha que finalizar a gente. Ele tirou 3-1 seguidos, o Goblin. Aí ela virou e falou, ó, não vou nem te matar. Ele tropeçou, caiu com a faca na cabeça e morreu. Ela desistiu de me matar. Nossa. Às Porque- vezes os dados não Qual a funcionam pros probabilidade mestres também. disso acontecer? Ai, ai. Não vou nem comentar da espada que mente aqui, que é famosa nessa região. Nossa, o Mas fica para próximo podcast de RPG. Vamos deixar os Muitas alunos histórias aí. curiosos quanto a isso. Mas podem me cobrar depois futuramente. Bom, queria agradecer aqui a presença do nosso ilustre convidado, né? Muito obrigado por participar, Will. Eu fiz a cobra subir, gente. Só das medusas. Gosto das medusas. Que inclusive Obrigado. ganharam votação lá pra entrar como raça básica no Tormenta RPG e tô fazendo momento merchan mesmo porque eu votei nelas. Justiça. Justiça. Mais raças femininas que pedrificam os tarados. Bom, galera, se vocês querem conhecer a história da Espada que Mente ou mais histórias de RPG, não deixem de comentar no Instagram, no nosso Face, pra gente saber que vocês estão gostando. Né? Nosso podcast sai toda segunda-feira, quando não acontece nenhum ataque alienígena. E nós estamos no Spotify, no iTunes, no Castbox e no SoundCloud e tudo quanto é mais coisa. E caso vocês queiram entrar em contato, só mandar e-mail, contato@academiadenerds.com.br. Por O hoje é Digão só. já pessoal. deu a lição de casa. Exatamente, eu dei lição de casa, eu roubei o dever do Léo. O Léo ainda tá londrinando por aí. O Léo é rica, gente. Eu vim aqui só substituir a cota dele, viu? Mas é isso aí, gente. A gente tá no Spotify, no Castbox, no iTunes. A gente tá em tudo quanto é agregador de podcast que a gente consegue adicionar ao nosso podcast. Deve ter mais ainda que a gente não tá lembrando, mas a gente vai Ouve chegando essa lá. bagaça aí, gente. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. O camelo, tio! O camelo, tio! Não.